EFT Perguntas e Respostas. EFT Perguntas e Respostas é uma série de vídeos onde eu respondo a perguntas que as pessoas me fazem a respeito do uso do EFT. Este é o vídeo número 128, pergunta número 128. Como vencer o medo de falar em público usando EFT? Como vencer o medo de falar em público usando EFT? Antes de prosseguir, se você é novo em EFT, se você ainda não conhece EFT, faça este curso gratuito de EFT, EFT em 6 passos. mizuji.com/EFT-6P. Neste curso, você vai adquirir o conhecimento mínimo necessário para tirar um bom proveito dos meus vídeos de EFT. Como vencer o medo de falar em público usando EFT? Bom, o medo de falar em público é um medo bastante comum entre as pessoas. Dizem, inclusive, que para algumas pessoas o medo de falar em público é maior do que o medo de morrer. Ou seja, algumas pessoas preferem morrer a ter que falar na frente de um público. Bom, EFT é uma excelente ferramenta para tratar medos, inclusive medo de falar em público, porque EFT nasceu a partir do tratamento de medo. Bom, existem vários aspectos do medo de falar em público. Por exemplo, existem diferentes tamanhos de público. Às vezes, a pessoa não tem nenhum problema com um público pequeno, 4, 5 pessoas. Mas nem sempre é assim. Uma pessoa pode não ter nenhum problema com o público conhecido. 4, 5 pessoas do seu círculo de amizade, ou então no ambiente de trabalho, familiares. Mas, quando está diante de pequeno grupo de desconhecidos, a pessoa pode ficar apavorada. Pode ser que a pessoa não tenha nenhum problema com o público pequeno, mas quando esse grupo cresce para dezenas, então essa pessoa, numa reunião do departamento com 4, 5 pessoas, não teria nenhum problema. Mas, quando é convocada para falar diante de dezenas de pessoas, num auditório, e aí a pessoa pode começar a ter dificuldades. Ou então a pessoa consegue falar para dezenas de pessoas, mas centenas de pessoas já é assustadora. Milhares de pessoas, então, é apavorante. Pode até acontecer o contrário, ou seja, a pessoa prefere falar com um grande número de pessoas desconhecidas do que um grupo específico de pessoas, mesmo que seja pequeno. E também existem diferentes tipos de medo. O medo de falar em público pode ser o medo de não ter um bom desempenho. Por exemplo, medo de gaguejar, medo de esquecer o texto, medo de ficar sem voz. Ou então, medo de não saber responder a determinadas perguntas. Às vezes, falar em público inclui responder a perguntas. Ou não saber como lidar com as reações do público. Pode haver um público bastante atento, se todos estiverem de olho em você. Muito atento para não deixar escapar nenhuma palavra sua. Pode ser que isso deixe você muito incomodado. Mas também pode ser que a pessoa fique muito incomodada se ninguém dá atenção. Imagine você falar para um grupo de pessoas e as pessoas parecem não estar prestando atenção em você. Pode ser
o medo de ser criticado, ou até medo de ser elogiado. Se você não sabe como lidar com elogios, isso pode ser o medo. Então, existem vários tipos de medo. Como usar EFT para o medo de falar em público? Independente do tamanho do público, independente do tipo de medo, você pode usar EFT para eliminar esse medo, vencer esse medo de falar em público. Como se faz isso? Primeiro, imagine a cena terrível. A sua cena terrível. Pode ser que sua cena terrível seja falar diante de uma banca examinadora. Isso pode ser uma cena terrível. E você não sendo capaz de responder a determinadas perguntas. Ou pode ser você ser convidado a falar sobre sua experiência diante de dezenas de pessoas, ou até mesmo centenas de pessoas. Cada um tem sua cena terrível. Ou cada um tem várias cenas terríveis. Se você tem várias cenas terríveis, pegue uma cena específica, uma dessas cenas. E veja essa cena como se fosse uma fotografia ou um filme. E sinta o desconforto. E anote o desconforto numa escala de 0 a 10 e comece a fazer EFT para o desconforto. Se você sente uma palpitação ao imaginar essa cena, você faz EFT para essa palpitação. Se você ouve uma voz dizendo você vai passar vergonha, então faça EFT para essa voz que você está ouvindo no seu ouvido. Se você está vendo uma imagem de você tropeçando e caindo e todo mundo dando gargalhada, então veja essa cena e faça EFT para o desconforto que essa cena causa. Você vai fazer EFT para cada desconforto, um a um, separadamente. Pode ser que na sua cena você perceba mais de um desconforto. Então escolha um desses desconfortos, faça EFT para esse desconforto. Quando você eliminar um desconforto, verifique o próximo desconforto, você vai fazer um a um. Não misture os desconfortos. Você vai fazer isso até conseguir imaginar essa cena sem carga emocional. Ou seja, você poder ver essa cena sem desconforto nenhum. Sem o desconforto, você não tem mais medo. Você acabou com o medo. Simples. Bom, o importante para falar em público é planejar. É claro que você precisa estar preparado para falar diante de um público. Mas muitas vezes o medo é tão grande que as pessoas negligenciam o próprio planejamento. A pessoa fica tão nervosa e não consegue nem planejar. Então, primeiro você elimina o medo, em seguida você vai fazer o planejamento. Lembre-se de fazer EFT para cada cena assustadora do processo de falar em público. O importante é eliminar sistematicamente todo e qualquer desconforto. Qualquer pensamento que vier, qualquer emoção que vier, qualquer sensação física, ou vozes, ou imagens, lembranças, qualquer coisa que deixe você incomodado em relação a falar em público, você pode eliminar com EFT. Deixe seus comentários, suas perguntas e sugestões. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo, isso é muito importante. E se você ainda não está inscrito, faça sua inscrição. E assim você vai ter acesso a vários outros vídeos como este.
Obrigado e até o próximo.